Olá, boa noite. Começa agora Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. E o Tema Quente perguntou em nosso site: você é a favor da internação compulsória de usuários de drogas? Os internautas já responderam e o resultado dessa enquete você vai saber daqui a pouco. E para discutir a internação de dependentes químicos, mesmo contra a vontade, está aqui o desembargador e coordenador do Núcleo de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo e também dos juízes que atuam no plantão judiciário da Cracolândia, Dr. Antônio Carlos Malheiros. Boa noite, Dr. Malheiros. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós pela presença do senhor. E também conosco o secretário-geral do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Luiz Fernando de Oliveira Saraiva. Boa noite, doutor Saraiva. Boa noite. Obrigada pela presença também. Agradeço o convite. Nós que agradecemos. E para começar a nossa discussão, queria já perguntar para o senhor, doutor Malheiros, se o senhor é a favor da internação compulsória. Excepcionalmente. Eu tenho para mim que a internação compulsória tem que ser a exceção da exceção da exceção. Só em casos absolutamente extremos, quando se percebe que aquele usuário está com AIDS, está com tuberculose, extremamente magro, não é? Fumou crack a noite inteirinha e um exame clínico, não é nem psiquiátrico, mostra que se ele fumar mais meia pedra, ele vai cair por terra, ele não vai conseguir se levantar mais, vai morrer, não é? Então, esta é uma hipótese. A outra hipótese, lembrando uma cena que eu vi em plena Cracolândia, eu frequentei a Cracolândia durante 6 meses, né, para mapear, para conhecer o usuário e tudo mais, daquele homem grandalhão, né, que estava completamente alucinado. Uma das características do crack é a paranoia. Paranoia provoca medo e medo muitas vezes provoca agressividade. Estava com um grande caco de vidro na mão, ele já tinha se cortado e já tinha cortado 3 pessoas. Então eu acredito que num caso desse, o caso é de contenção, não é? E de internação compulsória. No mais, eu não acredito que coisas forçadas produzam um bom efeito. Quer dizer, no caso de risco para a vida do próprio dependente e no caso de risco de vida para terceiros. Para terceiros. E o senhor, doutor Saraiva? A internação compulsória prevista em lei, né, como prevista, ela deve acontecer quando a pessoa está em risco pessoal ou põe a vida de outras pessoas em risco. E a gente tem que lembrar que ela deve acontecer apenas quando outras possibilidades de cuidado, de tratamento dessa pessoa já se esgotaram, quando não há mais nada o que fazer. Agora, o senhor é a favor nesses casos previstos em lei ou mesmo assim o senhor é contra? Então, nestes casos em que se esgotaram todas as possibilidades, não há o que fazer, se tentou muita coisa e não se conseguiu fazer nada, e a única alternativa possível é a internação, sou de acordo. O Conselho Regional de Psicologia é de acordo, mas desde que se esgotaram todas as possibilidades de cuidado. Agora, como saber, por exemplo, se todas as possibilidades de cuidado foram realmente esgotadas? Porque num caso como esse, lá na Cracolândia, não existe um acompanhamento de cada um dos casos, só vai poder se ver a situação da pessoa naquele momento, né? Como diferenciar uma coisa da outra? Eu acho que a gente pode ter alguns indicativos de que esses cuidados estão acontecendo. Um deles é a presença do poder público, do oferecimento de serviços de forma mais efetiva, mais presente a esse público, né? O que a gente tem visto na região da Cracolândia são ações mais pontuais, pouco presentes, pouco frequentes, e o que acaba acontecendo é situações extremadas nesse ponto, mas não tem ações preventivas de cuidado contínuo a essa população. Isso é um grande indicativo para saber se os cuidados estão sendo oferecidos e se há outras possibilidades para a internação. Mas aí, nesse caso específico, o doutor Malheiros estava aqui concordando com o que o senhor estava dizendo, mas nesse caso específico, na situação que a gente tem atualmente, então é difícil saber se todas as outras possibilidades já foram esgotadas, né? Já que não existe esse acompanhamento tão frequente e tudo mais. Acho que quem trabalha na região, quem está ligado com essa temática, pode nos dizer da presença do Estado nas ações contínuas com a população. Acho que a gente vai para uma cena muito específica, a gente vai lá para frente, em que a gente vê situações de crise, pessoas numa situação muito extremada. É claro que nessa situação ficam restritas as possibilidades de ação,
Mas e antes? Eu acho que a pergunta que a gente tem que se colocar, para além de ser a favor ou não da internação compulsória, é o que de fato o poder público vem fazendo para cuidar dessas pessoas, para além desse momento que deve ser o momento final extremo, né? Extremo, em que você vai precisar internar alguém. Entendo que se esse cuidado anterior acontecer, as chances, as necessidades de internar alguém diminuem. São mínimas. A gente estava vendo, o senhor estava concordando aqui, nesse acompanhamento que o senhor tem feito desses dias, desde segunda-feira esse serviço está sendo implementado aqui em São Paulo, né? Então, o senhor tem um controle mais ou menos do que houve. Ontem foi divulgado que houve a primeira internação compulsória, o senhor estava me explicando agora que, na verdade, foi Não errado. Houve um engano na hora de transmissão da informação, o que houve foi... Compulsória foi o transporte, foi o resgate do dependente. Agora, a mãe dele estava lá, foi involuntária, foi ao pedido da mãe, né? Agora, eu posso dar Claro. uma fala em cima do que o nosso professor está dizendo. Eu acredito que o Estado tem que estar mais presente na vida das pessoas. Não é só quando nós chegamos nesse grande pronto-socorro chamado Cracolândia que o Estado tem que estar, porque senão nós vamos sempre cuidar só do pronto-socorro. Eu acredito que o que forma as Cracolândias, não é a ausência do poder público na vida das pessoas mais empobrecidas. Quando não se tem uma educação pública de primeira qualidade, quando não se tem cultura e lazer no local onde as pessoas pobres vivem, o que fez com que aquelas 30 crianças da cidade de Tiradentes fossem fazer arrastão na Vila Mariana. Quer dizer que a cidade de Tiradentes é um bairro aqui da periferia de São Paulo, né? Pois é. E quando não se tem frentes de trabalho, quando se mora numa casa que quando chove desbarranca, é a miséria material criando outros tipos de miséria. Se isso não for combatido, nós todos vamos ficar sempre nesse pronto-socorro de Cracolândia. É o que se costuma dizer, enxugando gelo, né, na verdade. Exatamente. Porque é um problema E depois que do tratamento, não importa qual seja, precisa ter uma continuidade. Quer dizer, está tratado. Você, olha, parabéns, você agora tem uma vida inteira pela frente. Que vida? Cadê o meu emprego? Cadê o meu trabalho? Cadê a minha família? Precisa ter todo um acompanhamento depois que o tal tratamento em meio aberto ou meio fechado termina, senão não vai realmente surtir nenhum efeito. Eu queria aproveitar a oportunidade para a gente mostrar aqui qual que é a diferença, então, da internação involuntária e da internação compulsória, que são os dois métodos mais frequentes que estão sendo aplicados aí nesse plantão jurídico na Cracolândia, na região central aqui de São Paulo. Vamos ver, então? Então, a gente tem aqui a internação compulsória, a primeira delas que é a que está se mencionando mais, né? Não há necessidade de uma autorização da família e ela é determinada por um juiz depois de um pedido formal feito por um médico, né? Isso segundo dados transmitidos pelo governo do estado de São Paulo. Já no caso, o médico deve atestar se esse dependente químico não tem realmente nenhum domínio sobre a sua condição física e psicológica. Já no caso da internação involuntária, né, aquela em que há um pedido da família, não é isso, doutor Malheiros? A família faz a solicitação, também por escrito, e depois há uma comunicação ao Ministério Público. Nos dois casos deve haver um acompanhamento médico, um atestado médico, comprovando que realmente essa internação é necessária, né? Não é isso também, doutor Saraiva? Então, sendo necessário ou não, é importante a gente lembrar que para o tratamento da pessoa ser mais efetivo, é necessário que ela participe da construção desse tratamento. Em ambos os casos em que ela não deseja se internar, né, e aí a gente pode ponderar, mas será que ela tem condições de fazer essa avaliação? Mas, de qualquer forma, é muito mais efetivo quando ela deseja a internação do que quando ela é internada à força. Mas isso acho que há um consenso sobre isso, os especialistas concordam em relação a isso. A questão é isso que o senhor mencionou, como saber se o usuário tem realmente condições de avaliar a situação. Exato, e como que a gente vai construindo com essa pessoa que ele tenha condições de avaliar isso. Daí essa necessidade de uma avaliação mais profunda, talvez um pouco mais duradoura ao longo do tempo, em que o profissional possa construir vínculos com a pessoa possa confiar no profissional e pensar junto quais as possibilidades de tratamento.
Daí a importância de uma avaliação um pouco mais longa, menos imediata, em grande parte das situações. O senhor acha que, por exemplo, seria o ideal, vamos supor, um tratamento, uma internação compulsória? A pessoa teria que ficar quanto tempo internada para criar essa espécie de vínculo, para que ela tivesse realmente chances de sair numa situação melhor, ainda que não curada? Então, acho que o vínculo é necessário antes até da internação, né? Como que a pessoa vai participando e criando condições de pensar o que é melhor para ela. Daí ela avaliar se a internação faz sentido, se ela concorda com esse procedimento. Mas nas situações emergenciais, depois de internada, quanto tempo seria ideal? Então, acho que a gente não consegue ter um tempo preciso de qual varia para essa internação. É importante que tenha claro e que seja construído de forma clara o projeto terapêutico para esta pessoa, não um projeto terapêutico abaciada, a varejo. Genérico para Exato, todo mundo. mas que considere a singularidade da pessoa, quais são as necessidades, quais são as potencialidades dela, como que a gente aposta na volta dela para sua casa, para sua família, pensando na reinserção social dela, porque aí está um entrave. Doutor Malheiros, o senhor que está acompanhando essa situação de perto, o governo do estado prometeu 691 vagas para essas pessoas que vão recorrer aí ao plantão judiciário e diz que vão estar à disposição outras quase 500, 488 até o final de 2014. Ontem o governador já foi até lá, também prometeu uma ampliação diante da grande procura. Como é que está sendo conseguir essas vagas? Elas estão realmente disponíveis ou não estão tão disponíveis assim? Olha, nós estamos sempre atentos, não é? No minuto em que há uma determinação, no minuto em que esta vaga não aparece tão rapidamente, eu acho que essa é a principal função do judiciário ali naquele pedaço, que é exatamente para exigir que a vaga surja imediatamente. Já aconteceu isso? Tem surgido. Quer dizer, a pessoa vai para lá procurar internação e não tem onde ser colocada? Não, aparentemente não tem, mas diante de uma determinação, rapidamente a vaga aparece. Quer dizer, o senhor já teve casos concretos disso. A gente viu, por exemplo, um caso que foi muito difundido nos jornais, de uma filha que dopou o pai com medicamentos para que pudesse levá-lo até o plantão judiciário, e ele só conseguiu ser internado mais de 24 horas depois. É isso, mais ou menos, que o senhor está enfrentando? É isso que não pode acontecer. O senhor disse também que convenceu uma moça lá a passar pelo tratamento, aí não tinha onde colocá-la. Exatamente. E rapidamente o juiz que estava de plantão, o doutor Yassin, tomou providências e a vaga apareceu imediatamente. Quer dizer, eu acho que é só uma questão de melhor organização. É que a demanda agora está muito grande, não é? Toda essa campanha produziu já de cara bons frutos. O quê? Muita família, não é, que tinha receio de socorrer o seu filho em drogadição, diante desse projeto que foi tão bem divulgado por vocês todos da mídia, uma montanha de gente está levando seus filhos, levando o pai, levando o irmão, não é? E até mesmo o que me deixa profundamente alegre é que até mesmo internações voluntárias estão acontecendo. Quer dizer, as pessoas, o próprio dependente procura e pede ajuda. Não são tantas assim, mas estão acontecendo. O que está realmente em grande quantidade são as involuntárias dos pais, parentes, levando os seus filhos. E eu tenho a impressão que não se esperava um movimento tão grande. Quer dizer, eu tenho a impressão que basta que se organize um pouquinho melhor para não termos mais qualquer tipo de preocupação em relação às vagas. Doutor Malheiros, queria só esclarecer uma coisa aqui. No caso da involuntária, é feito um pedido da família e aí a pessoa é internada, mas ela vai ser internada, pode ser contra a vontade dela mesma? Tem autorização da família, mas é contra a vontade dela. Ela não vai acabar concordando. Tem todos os prejuízos que o doutor Saraiva já mencionou. É claro, se eu não quero, vai ser difícil. Eu tenho para mim que deixar o vício do crack já é pesadíssimo. Meu pouco conhecimento mostra que é a droga mais viciante do mundo, não é? Muito rapidamente. Né? Rapidamente e vicia de uma maneira brutal, vencendo inclusive os derivados da papoula, que graças a Deus nós nunca tivemos tradição aqui no Brasil com a heroína e o ópio, mas eram os campeões. O crack venceu a heroína e o ópio. Quer dizer,
querendo já é difícil, contra a vontade é praticamente impossível. Então, se não há a criação do vínculo, se não há o desejar curar-se, fica muito difícil. Mas é uma tentativa. Não sei se deveria se mudar o critério, mas me parece que a involuntária vem e, quem sabe, no decorrer desta internação, surge uma oportunidade de um tratamento em meio aberto, ambulatorial, onde um vínculo possa ser criado, ainda que se volte mais tarde, dependendo do que aconteça para uma internação. A gente está falando muito de crack aqui, mas essa internação, na verdade, vale para qualquer tipo de droga. O foco maior é no crack, porque a região é uma região de consumo de crack, que é um dos maiores problemas da cidade, como de muitas cidades no país, né? Mas vale para qualquer tipo de droga. É verdade. Usuário de droga. Então, perfeito. A gente vai fazer uma pausa rápida para os comerciais e já a gente volta discutindo a internação compulsória de dependentes químicos. Até já.